te dói tanto? Angústia, sofrimentos e aflições, problemas sem explicação. Fala pra mim, enxuga esse pranto. Não esqueço das promessas que eu te fiz, cada uma delas vou cumprir. Nas horas em que está tudo acabado, eu estou aqui do seu lado. Na luta, quando vê sem quem ao lado, eu estou aqui. Escuta o que hoje eu te falo, eu mudo a sua história, esse quadro, e mostro que sou Deus e sou teu Deus, e está abençoado. Pai do Senhor, povo de Deus, quem nos fala é o pastor Rodrigo Augusto, Ministério Garagem da Bênção. Estou aqui para te apresentar um projeto muito especial que temos, que é o projeto Missão e Esperança, que consiste em irmos ali fazer visitação na casa de recuperação, em especial prosseguir com Jesus todo último domingo do mês. Nós vamos estar ali levando a palavra, incutindo Deus no coração daquele povo, para saírem de lá pastores, pregadores do Evangelho, e eu creio muito na vitória daquele povo. Levamos, irmãos, alimentos, levamos mistura, nós levamos também algumas coisas para estar abençoando aquele povo ali. Você que pode, nos ajude com uma oferta de amor, ouvindo aos cultos na Garagem da Bênção, trazendo alimento. Após essa história aqui vai ter aí o link para que você possa fazer a melhor oferta de amor. Deus abençoe. Da prova e da peleja, Deus peleja pela igreja, e hoje mostra a certeza de que quando Ele ordena, o milagre Ele é fiel para cumprir. Mas Ele vira, muda a história, muda a vida, vira tudo alegria, vira. Paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem nos fala é Diaconisa Franciele, juntamente com Diaconisa Letícia, Cooperador Júlio, Diaconisa Rose, e nós fazemos parte da liderança do projeto Exército Igreja em Ação. Nós somos da Garagem da Bênção e nós temos como base para esse projeto ir em comunidades carentes, levar pão, levar café com leite, levar suco, refrigerante, salgadinho, bala. Então você que tem interesse em nos ajudar nessa obra, contribua conosco através do link que vai estar disponível lá embaixo. Nós vamos precisar de pão, salgadinho, bala, pirulito, suco. Então você que tem interesse de nos ajudar, nos ajude, em nome de Jesus. Não desista das promessas que Ele te falou. Ele é Deus e sobre todos, Ele é Senhor. Só espere mais um pouco que isso vai mudar, e esse cativeiro vai virar. Pai do Senhor, povo de Deus, aqui quem nos fala é o pastor Rodrigo Augusto. Diácono Robson, somos líderes do projeto Alimentando Corpo e Alma, que consiste em levar alimentos para pessoas em situações de rua. E fazemos essa grande obra em todo segundo domingo do mês. nos ajude nesta obra com doações. Acompanhe o próximo Story e veja mais informações. Te dói tanto, angústia, sofrimentos e aflições, problemas sem explicação. Fala pra mim, enxuga esse pranto. Não esqueço das promessas
cada uma delas vou cumprir. Nas horas em que está tudo acabado, eu estou aqui do seu lado. Na luta, quando vê sem quem ao lado, eu estou aqui. Escuta o que hoje eu te falo. Eu mudo a sua história, esse quadro, e mostro que sou Deus e sou teu Deus, e está abençoado. Não para, resista, na luta não desista. Eu mudo a sua vida e saro a ferida. E quem não dava nada por você, vai ver Deus te surpreender. Não desista das promessas que Ele te falou. Ele é Deus e sobre todos Ele é Senhor. Só espere mais um pouco que isso vai mudar, e esse cativeiro vai virar. Vira, muda a história, muda a vida, vira tudo alegria. Vira, vira do avesso, faz o fim virar começo. Recomeço de uma vida que parecia ter chegado ao fim. Mas é o fim da luta, da tristeza, fim da prova e da peleja. Deus peleja pela igreja e hoje mostra a certeza. Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça, Ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça Ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus.
Olá vocês, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão GB, o seu momento na presença de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Pai Nosso. Essa série bem especial que Deus nos deu aí, que estamos aí compartilhando com vocês. Que você possa abrir a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6. A oração que o Senhor nos ensinou, nós seguimos nessa pequena série aí que o Senhor tem nos dado sobre a oração do Pai Nosso. Hoje nós vamos nos deter no verso 12. Perdoa as nossas dívidas. Mateus 6, verso 12. Pai nosso que estás nos céus, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O cristão, ele vive inteiramente do perdão. Com efeito, isso é o que significa ser justificado pela fé, somente pela fé. Nós somos perdoados, nós somos justificados. Em outras palavras, não poderíamos ter vida, não poderíamos ter esperança com Deus se o Filho de Deus, Cristo Jesus, não tivesse levado sobre si mesmo a penalidade de nossos pecados, para que a gente pudesse ser perdoado, para que a gente pudesse ser liberto da maldição do pecado. Portanto, o cristão, ele vive inteiramente do perdão. Mas nós, cristãos, sempre ficamos aquém. E perdão é algo necessário para nós a cada dia das nossas vidas, a todo instante. Todo instante do nosso existir, nós precisamos sempre e constantemente pedir perdão. Somente por uma razão: nós não conseguimos ainda parar de pecar. Foi por isso que Jesus incluiu essa petição que está aqui no verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E note algo muito curioso aqui. A petição do verso 12, ela está entre a petição, obviamente, do verso 11 e 13. A do verso 11 é uma petição por pão material. A petição do verso 13 é uma petição por proteção espiritual. E entre esses dois pedidos por pão e proteção espiritual, Jesus colocou a petição pedido por perdão. Veja de novo, leia agora 11, 12 e 13 comigo. Mateus 6, 11, 12 e 13. Dá-nos hoje o pão para este dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Percebe, obviamente, que essa petição do verso 12, essa petição por perdão, ela nunca esteve nas orações de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou você acha que Jesus, em algum momento da vida dele, ele orou pedindo perdão ao Pai? Nunca. Por uma razão, Jesus nunca pecou. Jesus, ele nunca, não tem, jamais terá pecado. Portanto, Jesus nunca pediu que o Pai perdoasse os seus pecados. Pelo contrário, Jesus, ele sabia que a vida dele era sem pecado. Tanto sabia que aos fariseus ele fez a seguinte pergunta retórica. Ou seja, quando você pergunta algo a alguém e a resposta é óbvia,
Ele pergunta assim em João 8,46: qual de vocês pode me acusar de pecado? Ninguém. Ninguém pode acusar Jesus de pecado. Cristo, ele viveu sem pecado. No entanto, nesta oração que Jesus está nos ensinando, ele nos ensina a orar pedindo perdão, porque diferentemente dele, nós somos pecadores. Ouça que João escreveu em 1ª carta a João, capítulo 1, versos 8 e 9. Ele diz assim: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que nós precisamos de perdão todos os dias, toda hora, porque nossa inclinação para o pecado, ela não nos dá trégua. E quando a gente diz que não há nenhuma necessidade de ir a Deus em arrependimento e pedir a Deus perdão todo dia, toda hora, quando nós dizemos que isso não é tão necessário assim, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Somos pecadores. Pelo fato de sermos pecadores, nos faz cometer pecados, pecadões, pecadinhos, pecados. Agora, eu não sei se você já notou isso, como é que nós cristãos devemos ver nossos pecados? Você já observou a forma como Jesus ele definiu o pecado? Especificamente aqui nessa petição do verso 12 de Mateus 6, Jesus chamou o pecado de dívida. Por que chamou o pecado de dívida? Porque a Bíblia apresenta o pecado como uma violação da lei de Deus. A Bíblia chama o pecado de desvio. Chama pecado de falha, de deficiência, de rebelião, de poluição, de sujeira. Em síntese, pecado na Bíblia é você errar o alvo. E tudo isso sempre em relação a Deus, obviamente. Porque antes de violar a lei dos homens, nós violamos a lei de Deus. Antes de nos desviarmos em nossas condutas com relação a alguém, nós desviamos-nos em relação a Deus ou de Deus. Antes de falharmos com alguém, nós falamos com Deus. Antes de nos rebelarmos contra os pais ou contra alguém, nós nos rebelamos contra Deus. Antes de nos poluirmos, de nos sujarmos, na verdade, nós nos sujamos diante de Deus. É quando nós erramos o alvo, na verdade, nós erramos o alvo proposto por Deus para as nossas vidas. Agora, pecado não é somente isto. Pecado não é somente você violar a lei de Deus, você se desviar, falhar, ser rebelde. Pecado não é somente isso. Pecado também não é menos que isso. Mas preste atenção agora no ângulo especial pelo qual a oração do Senhor Jesus ela vê o pecado, é o ângulo das dívidas não pagas. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Esta é de fato a tradução correta. Lucas 11, versículo 4 diz assim: e perdoas os nossos pecados, assim como perdoamos que pecam contra nós. Assim traz algumas traduções. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Mas a melhor tradução é: assim como nós perdoamos aqueles que nos devem.
A parábola que Jesus contou, a parábola do credor que não tinha compaixão, do credor incompassivo, essa parábola contada por Jesus, ela tem como tema a importância de nos perdoar quem pecou contra nós. A importância de se perdoar a dívida que alguém tem conosco. Olha o que diz o texto em Mateus 18, a partir do versos 23. Jesus contando essa parábola, tentando ensinar, ele diz assim: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. Traduções, portanto, que traz pecados em vez de dívidas. Nesses textos que nós lemos, infelizmente, ela perde o verdadeiro sentido do ensino de Jesus. Qual é o pensamento por trás dessa petição que Jesus nos ensinou? O pensamento por trás dessa petição é que nós devemos algo a Deus. Por isso a gente diz: perdoa as nossas dívidas. Mas nós devemos o quê? Devemos a Deus lealdade total. Devemos a Deus amor zeloso por Deus, amor zeloso pelo corpo de Cristo, que é a igreja, amor zeloso pelo próximo. E o dia todo, todos os dias, nós não conseguimos viver segundo esse padrão ensinado por Jesus. E aí o nosso pecado, basicamente, é falta de pagamento, é não conseguir cumprir com aquilo que a gente deveria fazer. E quando eu e você não conseguimos cumprir com aquilo que deveríamos pagar, a gente fica em dívida. Jesus está dizendo assim: nós ficamos em débito, nós somos devedores a Deus e ao próximo toda hora. Por isso a gente diz: Pai, perdoa as nossas dívidas. Nós aprendemos que os nossos pecados de omissão, eles são tão sérios quanto os nossos pecados de comissão. Ou seja, o que a gente comete contra Deus e contra o próximo é tão pecaminoso quanto nós deixamos de fazer para Deus e pelo próximo, né? Entendeu? É simples, é tão pecado eu fazer o que eu não devo, como eu não fazer aquilo que eu devo fazer. Pecado de omissão, que é o que está dito em Tiago 4,17, lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Pecado de omissão, é pecado. Geralmente a gente não considera esse tipo de pecado. A gente, qual foi a última vez que você orou e pediu a Deus perdão, por exemplo, por estar em dívida nesse ponto com Deus e com o próximo? Deus, eu sei que eu deveria ter feito isto ou aquilo, mas eu não fiz, me perdoe. Qual foi a última vez que nós oramos assim? Então nós ficamos em dívida com relação a Deus e ao próximo quando nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, quando nós podemos fazer o que tem que ser feito e não fazemos. Pecado de omissão. E também o pecado comum, que é o pecado de comissão. A gente sabe que eu não posso, não devo, ainda assim pecamos e cometemos. Ficamos em dívida com Deus. Então o que Jesus está dizendo é que o pecado, seja ele de omissão, não fazer o que sabemos que a gente tem que fazer, seja o pecado de comissão, fazer aquilo que sabemos que não devemos fazer, seja qual for o pecado sempre vai nos deixar em dívida com Deus e com o próximo. Então nós devemos amor e respeito a alguém, por exemplo, a todos os seres humanos. Mas tantas vezes a gente age sem amor e sem respeito. Ficamos em dívida com o próximo, mas antes com Deus, porque todo pecado contra o próximo é contra Deus, pois o próximo é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Jesus nos ensina a orar sem perdoar as nossas dívidas,
Ele está dizendo isso, ele está dizendo, lembre-se que o seu pecado sempre deixa você devedor. Mas só que a gente fica com um problema. Talvez você já tenha pensado nisso. Qual é o problema? Se a morte de Jesus já pagou todos os nossos pecados, seja esses pecados passados, presente e futuro, se o veredito de Deus sobre os seus filhos é de que nós estamos justificados pela fé em Cristo Jesus, e se esse perdão de uma vez por todas na cruz, se essa justificação é eterna, a gente não perde ela, então por que Jesus nos ensina a orar pedindo perdão pelas nossas dívidas? Pense um pouquinho sobre isso. Se afinal de contas o perdão de Deus é de uma vez por toda, a gente costuma dizer, Deus já perdoou o que eu fiz, estou fazendo, ou já eu farei, e é verdade. Se uma vez ele me justificou, eu jamais perderei a justificação. Então porque nós diremos, eu jamais perdoo as minhas dívidas, eu sou um devedor, o Senhor é o meu credor. Por que ele faz isso? A resposta está em saber distinguir entre Deus como juiz e Deus como Pai. A gente tem que entender isso. Deus é ao mesmo tempo juiz e é Pai. Nós temos também perceber de duas maneiras que nós somos pecadores justificados pela graça por meio da fé, nós também somos filhos adotivos. Então, Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensina é a oração da família, onde os filhos adotivos de Deus, eles se achegam a Ele. E embora tendo já sido justificados diante do justo juiz, esses filhos, eles se achegam diante do Pai, sabendo que não consegue viver como o Pai requer que vivamos. E a gente sabe que todo relacionamento entre pai e filho, quando existe algum assunto que precisa ser tratado e não é tratado, qual é a tendência? Quando pai e filho, mãe e filho, relacionamento familiar, quando a gente sabe que um tem um problema com o outro, algo que precisa ser confessado, um perdão que precisa ser pedido, uma justificativa que precisa ser dada, o que começa a acontecer no relacionamento familiar quando não se conversa? Vai havendo um distanciamento. Por mais que o amor permaneça, por mais que um filho nunca deixe de amar pai e mãe, o pai ou a mãe nunca deixe de amar os seus filhos, mesmo assim o que vai acontecendo quando as coisas não são tratadas humanamente falando, nós vamos nos distanciando. A menos que o crente, que se enxerga como pecador justificado, umas vezes por todas, mas que também se vê como um filho adotivo, então o crente que se vê como um filho diante de um pai amoroso, mas que vive aquém do que o pai requer, esse filho diariamente chega diante desse pai, porque não quer que esse distanciamento, nem tanto da parte do pai, mas da parte do filho que envergonhado vai se escondendo de Deus, como Adão se escondeu, quando Eva se escondeu, quando eles pecaram, não foi isso que aconteceu? Como na parábola do filho pródigo, que o pai permaneceu lá de pé, esperando todo dia, saía, olhava lá longe, será que meu filho está voltando? O pai não nos abandona, mas o filho que peca, por medo, vergonha, orgulho, cada vez mais se distancia do pai. E aí Jesus nos ensina a orar dizendo, não cometa esse erro.
sim, você é salvo pela graça, por meio da fé, isso por uma vez por toda, você é justificado por uma vez por toda, mas você também é filho, filho rebelde, filho pródigo, que vive pecando contra o Pai, que vive saindo da casa do Pai, que vive saindo da presença do Pai, que vive ofendendo os irmãos, que vive pecando contra os outros. Então, de novo e de novo, para que esse relacionamento nunca se rompa, principalmente de sua parte, volte-se a Deus como um filho pródigo, arrependido, suplicando perdão, com humildade no coração. Muitos crentes, e aqui eu digo crente entre aspas, porque essa atitude nunca é de um verdadeiro crente, nunca tem que ser de um verdadeiro crente, mas muitos crentes são como os fariseus daquela parábola que Jesus contou em Lucas 18:11. Jesus diz assim: o fariseu em pé fazia esta oração. E veja se de fato esse homem estava orando ou fazendo um discurso. Porque quem ora, ora ouvindo. Quem discursa não quer saber o que os outros estão dizendo. Só quer desabafar. Só quer revelar o seu conteúdo. No caso, o fariseu vai revelar o seu orgulho. O fariseu em pé dizia: eu fazia essa oração, eu te agradeço, Deus, porque eu não sou eu como as demais pessoas, eu não sou desonesto, eu não sou pecador, eu não sou adúltero. E com certeza eu não sou como aquele cobrador de imposto. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Gente assim não precisa do Pai. Gente assim só chega diante do Pai para pedir o que ele acha que ele merece. Gente assim não se relaciona com o Pai. Gente assim suga do Pai. E quando o Pai não dá, ou quando o Pai faz de acordo contra a vontade dele, ele fica emburrado, como um filho mais novo da parábola do filho pródigo, que ficou em casa e ficou indignado quando o pai matou o cordeiro cevado por filho arrependido que voltou. Gente assim faz Deus mentiroso, como diz 1 de João 1:10, 1 de João 1:8. Filhos adotivos, ou seja, todos nós crentes, pecadores, justificados pela graça, por meio da fé, mas ainda assim pecadores. Filhos assim, eles oram como cobrador de impostos, essa mesma parábola. Ora como ele ora em Lucas 18:13. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de olhar os olhos para os céus enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, pois sou pecador. Deus, eu quero poder voltar à tua presença. Deus, eu quero poder desfrutar de novo da comunhão com o Senhor. Então, por isso que Jesus nos ensina a orar todo dia, toda hora, dizendo: perdoa as minhas dívidas. Eu sou um pecador indigno. Eu tenho quebrado toda hora um pacto. Eu tenho abusado toda hora do seu amor. Eu tenho ferido, eu tenho ofendido o Senhor. Eu ferido a sua honra, a sua glória. Eu tenho sujado o nome da nossa família cristã. Eu tenho sujado o nome do Senhor, meu Deus. Me perdoa. Perdoa as minhas dívidas. Eu tenho ficado aquém. Eu não consigo cumprir o que eu deveria fazer. E outra coisa, quem é verdadeiro está salvo, dá prova da sua salvação através de arrependimento. Pode observar. Eu tenho dificuldade em crer que alguém seja de fato cristão ou salvo, mesmo que frequente igreja, em nome de hall de membro de igreja. Pessoas, quando você tenta ajudar e mostrar para ela onde estão os erros, ela nunca admite. A culpa é sempre do outro. Pessoas assim estão mais como esse fariseu que Jesus conta na parábola. Gente orgulhosa, gente que não tem como dizer que é da família da fé.
Então, nós aprendemos uma lição muito importante aqui nessa petição de Jesus em Mateus 6,12. Os cristãos, eles devem sempre estar dispostos a se examinar, a deixar também que outros examinem eles, para que a gente possa detectar todo dia, toda hora, quais são aqueles pecados de omissão que a gente nem enxerga, mas que Deus vê e dele se desagrada. Os puritanos ingleses, na Inglaterra, na época da Reforma, pouco tempo depois, eles amavam aqueles pregadores que, quando expunham a Bíblia, eles diziam: rasga a nossa consciência e nos faz enxergar pelo que de fato somos, pecadores. Como é importante você se assentar debaixo do ensino da palavra de Deus, como nós fazemos aqui. Como é importante você se expor à pregação bíblica, você se impor ao relacionamento onde você presta conta a alguém. Como é importante você deixar o outro entrar na sua vida de uma forma cheia de graça e de verdade, ajudar você a enxergar os seus pontos cegos, seus pecados ocultos que talvez você nem enxergue, mas que estão entristecendo Deus, mas que você precisa dizer: Pai, eu reconheço, perdoa a minha dívida, porque eu não quero viver distanciando-me do Senhor. Então, a disciplina do autoexame, embora seja desagradável, dolorosa, por causa do nosso orgulho, a gente nunca gosta que alguém chegue em nós e nos exponha, e nos mostre, nos revele, nos confronte, nos exorte. Mas isso é importante. Para isso Jesus escolheu a igreja. E de novo eu te digo, eu tenho muita dificuldade com crentes melindrosos. Que não aceita ninguém dizer para ele: não é assim. Não pratica isso, não viva desse modo. Aí a pessoa emburra. Eu tenho muita dificuldade de dizer que uma pessoa assim, ela é verdadeiramente cristã. Porque o cristão ama quando alguém cheio de graça e verdade, com o instrumento do Espírito, chega até ele e diz: está vendo o que você está fazendo? Isso é pecado, isso não está correto. Para você poder chegar diante de Deus e dizer: Pai, perdoa a minha dívida. Gente, aqueles que pensam que porque em Cristo os pecados deles estão cobertos e assim não precisam mais guardar a lei de Deus, é gente que não conheceu o Evangelho, é gente que não conhece Romanos capítulo 6. O fato de vivermos debaixo da graça de Deus não nos exime da responsabilidade de conhecer, amar e viver a lei de Deus. Imagina o adultério que um cônjuge comete contra o outro cônjuge. Ele dói muito mais do cônjuge que foi traído do que quando o cônjuge descobre que o vizinho foi traído. O adultério do outro não dói tanto na gente, mas quem sofre o adultério, o que eu quero dizer com isso, o que deve doer muito mais no coração de Deus quando o filho dele peca contra ele, do que contra o incrédulo peca contra Deus. Eu não tenho dúvida disso. O livro de Oséias nos mostra isso. Como fere o coração de Deus quando o filho da aliança, do pacto, um filho de Deus salvo, remido pelo sangue de Jesus, vive na prática do pecado. É como alguém que sente a dor de ser traído no casamento, Toda hora nós traímos Deus, toda hora nós quebramos a aliança, e por isso Jesus nos ensina que nós devemos ir a Deus todo dia, toda hora, e dizer: Pai, perdoa a minha dívida, perdoa-me porque eu não consegui pagar o meu voto.
Paulo escreveu assim em 1 Tessalonicenses 4:3: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Nada menos do que isso servirá para Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E por isso Jesus diz: aprenda a orar pedindo perdão pelas suas dívidas. Porque o verdadeiro crente, ele não apenas vai buscar, encontrar e enfrentar o pecado através do autoexame. O verdadeiro crente, ele vai fazer como Paulo diz em Romanos 8:13. Ele vai buscar pelo poder do Espírito de Deus fazer morrer as obras da carne. Porque ele não quer viver quebrando aliança. Quebrando aliança com o amado da sua alma. Então, gente, aqueles que esperam pelo perdão de Deus, disse Jesus, devem também ser aqueles que repartem o perdão de Deus. Por isso que Jesus diz, orem assim: Pai nosso que estás no céu, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus não está dizendo aqui que eu tenho que perdoar para ser perdoado. Jesus não está dizendo que o meu perdão depende do que eu faço. Mas Jesus está dizendo o seguinte: quem aprendeu a pedir e receber perdão de Deus, não vai conseguir viver sem perdoar o outro. Porque se não perdoa o outro, pode ser prova de que nunca entendeu, nunca sentiu, nunca percebeu quanto ele foi perdoado. É mais ou menos assim: digamos que alguém tem uma dívida com você de R$100. R$100 faz muita diferença para essa pessoa. Mas você descobre que recebeu um acerto que você nem esperava do seu emprego lá da década não sei das quantas, e você vai receber uma bolada aí de R$1 milhão com juros e correções. Você vai ter coragem de chegar nessa pessoa pobre, quando R$100 faz diferença, e dizer: me paga meus R$100? Ou você vai dizer: olha, esquece aquele dinheiro? É assim com o crente. Deus nos perdoou tanto, Deus nos perdoa sempre. Deus nunca deixará de nos perdoar quando nós nos arrependemos e pela fé buscamos perdão nele. É inconcebível um crente dizer que não perdoa. Porque se ele não perdoa, ou não luta pelo menos para aprender a perdoar, é difícil dizer que ele é crente. Porque o próprio Jesus diz isso. Leia lá em Mateus 6, no final, você vai ver ele dizendo ainda mais seriamente. Então eu concluo dizendo 3 coisas. Primeiro, a oração de Jesus que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos devem. Jesus está dizendo que o nosso pecado é uma dívida. Nosso pecado nos torna devedores de Deus, devedores do próximo. E nós precisamos de perdão. Mesmo tendo já sido justificado pela graça por meio da fé, por o nosso relacionamento com o Pai Celestial se manter como deve ser, nós temos que de novo dizer: Pai, me perdoa, eu não tenho conseguido honrar os meus votos. E terceira coisa que Jesus nos ensina, que um cristão perdoado, ele é inconcebível que ele não perdoe. Porque perdão é fruto de arrependimento, e arrependimento provém de fé. E todo aquele que vive pela fé, ele não só produz arrependimento,
todo fruto do Espírito, fruto do Espírito vem com isso: amor, paciência, longanimidade, capacidade de perdoar. Ele vive aquela regra de ouro que Jesus nos ensinou quando ele fala: olha, em todas as coisas façam aquele aos outros que você deseja que os outros façam com vocês. E se a gente deseja que Deus perdoe os nossos pecados e nunca mais esfregue na nossa cara a nota promissória do pecado, ou você gostaria que Deus fizesse isso? Toda vez que você fosse buscar em oração, ele jogasse na sua cara: tá vendo aqui, ó, o tanto que você me deve. Quem gostaria? Ninguém. Mas por que a gente vive esfregando a nota promissória do pecado na cara do outro, dizendo: eu não te perdoo? Eu não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Jesus nos ensina a olhar o pecado com dívida contra Deus, contra o próximo. Como é necessário pedir perdão diário para que esse relacionamento se mantenha vivo. E como fruto de um coração que foi perdoado, a gente consiga sempre e de novo perdoar. Feche os seus olhos e olhe agora. Gaste alguns instantes. É provável que diante de tudo que você ouviu, muita coisa tenha que ser dita a Deus em oração agora. Ore a Deus e peça que o Senhor te abençoe com graça, misericórdia e paz. Arrependa-se, peça perdão. E se você precisa, nessa hora, pedir perdão para alguém, mesmo não tendo nada contra a pessoa, mas você sabe que ela tem algo contra você, vá até essa pessoa e peça perdão. Ore agora. Amém, meus irmãos? Que você possa compartilhar essa mensagem com alguém. Seja um transmissor da mensagem de Deus. Compartilhe aí com seus irmãos, com seus familiares, com os seus amigos, essa palavra tremenda sobre perdão, sobre arrependimento que Deus está nos dando. Que nós precisamos perdoar. É isso que o Senhor está nos ensinando nesse dia. É isso que o Senhor está nos ensinando nesse texto de Mateus 6:12. Perdão, de perdoar o próximo. Amém? Então que você possa ser abençoado por Deus aí. Compartilhe, não deixe de compartilhar. Envie aí para 10, 20, 30 pessoas. Seja um transmissor da palavra. E que Deus te abençoe. E até o próximo Conexão GB.